Saúde! Nessa aula, nós veremos a análise morfológica. Toda palavra, ela não é constituída por si só. Ela tem várias partículas agregadas a ela que compõem o seu significado, seu diminutivo, seu aumentativo e por aí vai. Então, toda palavra, ela é derivada de alguma outra palavra. Então, por exemplo, aqui a palavra garotinhos. Aqui eu posso identificar vários pedacinhos que compõem essa palavra. O pedacinho principal dessa palavra é esse aqui, garote, para no T. Por que ele é o principal? Porque é a partir daí que se derivam outras palavras. É a partir dessa base que eu posso derivar outras. Então, por exemplo, com garote, eu poderia formar garoto, garota, garotinho, garotinha, garotada, garotos, garotas. Então, em todas essas palavras, eu vou ter o garote como base. Então, essa parte aqui da palavra é a minha base. É uma parte invariável. Unido a essa base, eu tenho aqui nesse exemplo a partícula INH, que de bater o olho eu já percebo que se trata de um diminutivo. Então, é mais um pedacinho que se uniu a essa base para ir compondo uma palavra. Depois eu tenho aqui a partícula O. O me indica o quê? Masculino, garotinho. Então, me indica gênero. Se fosse um A, seria feminino. É mais um pedacinho que se uniu aqui à palavra. E por último, tem o S, que está me indicando que aqui não se trata de um garotinho, e sim alguns garotinhos, ou seja, me indica o número, que nesse caso está no plural. Então, todos esses pedacinhos que se juntam para formar uma palavra são chamados de morfemas. E quando nós paramos para analisar esses morfemas que compõem as palavras, nós estamos fazendo justamente uma análise morfológica dessa palavra. Toda palavra, ela é composta por esses pedacinhos que agora nós vamos nomear da forma correta dentro da análise morfológica, que seria o radical, que é essa base, desinência de gênero e de número, como aqui o O e o S, designando gênero e número, vogal temática e tema, que nós veremos a seguir, e afixos, que englobam prefixos e sufixos. Então, uma palavra, ela é composta por tudo isso daqui, todos esses pedacinhos que vão se juntando para compor essa palavra. Então, começando a analisar um por um, vamos pelo radical, que é justamente uma base. É uma parte que é comum a um determinado grupo de palavras. Se ele é a base, a partir dele, outras palavras vão se formar. Então, ele é básico, ele é comum a várias palavras e ele é invariável. Então, seguindo aqui o exemplo do garotinhos. O garote, parando no T, ele é a base de todas essas palavras aqui. Garotinhos, garoto, garotada. Todas elas começam com o mesmo radical, ou seja, com a mesma base. Portanto, eu entendo aqui que esse é um grupo de palavras, todas elas derivadas desse mesmo radical, dessa mesma parte fixa, invariável, que é garote. Uma outra composição das palavras são as desinências. As desinências, elas são nominais, quando se referem a substantivos, adjetivos, a nomes em geral, e verbais, quando se referem a verbos. Então, por exemplo, mantendo aqui o caso de garoto e garota. Eu tenho aqui garotas,
tenho como radical o garote, que é a base, o termo invariável. E tenho aqui esse A e esse S. E o que eles me indicam? O A aqui, ele está me indicando o gênero. Está me dizendo que se trata de um feminino. Então, o A aqui tem o papel de desinência de gênero. E esse S está me indicando o número. Está me dizendo que é plural. Então, ele tem a função aqui de desinência de número. Agora, e se tiver no singular e eu não tiver esse S aqui me expressando plural, como aqui, garoto? Eu tenho aqui o radical, né, garote, e tenho apenas o O aqui, que é uma desinência de gênero, me indicando o masculino. Mas depois dele eu não tenho nada. Nesse caso, é desinência igual a 0, que indica que resulta em singular. Então, quando eu tiver que expressar uma desinência de número, quando eu não tenho o S, basta eu indicar que a desinência de número é igual a esse símbolo aqui, é inexistente. O mesmo acontece com os verbos. Os verbos aqui, por exemplo, o verbo amar. Eu tenho aqui como radical o AM, que é a parte que não vai sofrer alteração. Eu posso falar amor, amado, amada, amante. O AM nunca vai mudar. E aqui eu tenho a desinência que está me indicando a pessoa. Amo, está indicando eu amo. Então é uma desinência que me indica a pessoa desse verbo. O mesmo acontece aqui embaixo, amamos. Eu tenho aqui o radical AM e esse mos aqui me indica que somos nós. Me indica também o tempo, ambos me indicam o tempo presente, amo e amamos. Me indica também a pessoa, eu e nós. E aqui tem esse A que sobrou aqui entre o radical e a desinência indicando pessoa. E esse A nós vamos ver agora, ele se trata de uma vogal temática. E o que é a vogal temática? A vogal temática, ela prepara o radical, no caso aqui o AM, para um tema. E esse tema nasce a partir do radical preparado. Mas como que isso funciona? Então, vamos pegar como exemplo aqui o verbo amar. O radical é o AM, sempre invariável. Vai ser a base das palavras que vão sair a partir daí. O A é a vogal temática. E esse R está me indicando que o verbo está no infinitivo, ou seja, está me indicando o tema. Então, como assim? Amar. Se eu tenho a vogal temática preparando o verbo para receber o tema, que é amar, eu posso concluir que ela sempre vai ser colocada depois do radical. Então, eu tenho um radical, a vogal temática vai ser colocada depois dele. E as vogais temáticas, elas só podem ser A, E ou I. Justamente porque os nossos verbos, eles são terminados em ar, ou ir. Então, por exemplo, no caso de amar, aqui eu tenho o radical, a vogal temática veio logo depois dele, é o A. No caso de perder, eu tenho aqui o radical perde, parando no D, e depois dele veio a vogal temática E. E no caso de sair, eu tenho aqui sa, que é o termo invariável, o I tem aqui a função de vogal temática e o R vai ser o tema. Então, se eu tenho o verbo amar, a vogal temática aqui é o A, que me resulta em quê? Em ama, está unida ao radical. Então, ama aqui é um tema e a partir disso eu posso acrescentar os tempos do verbo ou ainda colocar o R, que vai indicar que ele está no infinitivo. Mas eu posso colocar
amava, amávamos e por aí vai. A partir desse tema que a vogal temática possibilitou, unida ao radical, foi que eu criei outras palavras derivadas desses tempos verbais. Agora, uma outra partícula que compõe as palavras são os afixos. Os afixos, eles englobam os prefixos e os sufixos. Prefixos são as partículas que vêm antes do radical, compondo a palavra, e os sufixos são as partículas que vêm depois do radical. Então, por exemplo, infelicidade. Aqui, o radical, que não vai alterar, tanto faz se eu falar feliz, infeliz, felicidade e por aí vai, felizardo, nunca vai alterar, parando no i. Então, ele é a minha base, ele é o meu radical. Antes dele, foi colocada essa partícula in. Se veio antes, in é um prefixo. E depois do radical, eu tenho aqui cidade. Se veio depois, é um sufixo. O mesmo acontece aqui com infelizmente. Eu tenho aqui o radical, feli, lembrando que o radical ele é comum a um determinado grupo de palavras, né? Então ele não vai alterar. Antes dele também foi colocado in como prefixo e depois desse radical foi colocado smente como sufixo. Ainda aqui um outro exemplo, amoroso. Nesse caso, o radical está iniciando aqui a palavra, ele não tem um prefixo, não tem nenhuma partícula vindo antes dele, só tem o sufixo, oroso. E aqui o mesmo acontece com garotada. Garote, aqui iniciando a palavra, é o radical, é a base, e o ada, que é o sufixo, que foi colocado depois do radical. Então, recapitulando, a análise de todos esses pedaços que compõem as palavras é chamada de análise morfológica. Esses pedacinhos que formam as palavras são chamados de morfemas. Compondo uma palavra, eu sempre terei um radical, que é a base dessa palavra. Eu terei as desinências, que elas vão indicar o gênero daquela palavra, o número, se está no singular ou no plural, vão indicar tempo, no caso do verbo, passado, presente, futuro, vão indicar também pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esse é o papel das desinências. Quando eu tiver um nome, eu terei desinências nominais. E quando eu tiver um verbo, eu terei desinências verbais. Outra partícula também é a vogal temática. Vogal temática são 3, A, E e I. A vogal temática ela é acrescida ao radical para compor um tema. E a partir desse tema é que a palavra vai se desenvolver. Então, se eu tenho aqui o radical AM, a minha vogal temática aqui vai ser o A, que vai me resultar no tema. Tudo isso daqui é o tema, ama. E esse tema vai ser justamente o radical mais a vogal temática, que daí vai começar a formar, no caso aqui do verbo, tempos diferentes, pessoas diferentes e por aí vai. Então, a vogal temática sempre vai ser acrescida ao radical para me resultar em um tema. Estude.